Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem encontrar uma paz profunda no silêncio, enquanto outras se sentem ansiosas diante da menor possibilidade de ficarem sozinhas? Existe uma linha tênue, muitas vezes invisível, que separa a solidão imposta pela circunstância da escolha deliberada pelo isolamento. Se você é do tipo que prefere passar uma noite de sexta-feira lendo um livro ou apenas organizando as próprias ideias enquanto o mundo lá fora parece acelerado demais, saiba que isso não acontece por acaso. A psicologia que rege esse comportamento é fascinante e revela que existe um universo inteiro funcionando dentro da mente de quem escolhe estar sozinho. Hoje, vamos desvendar os sinais psicológicos que explicam por que algumas pessoas têm essa preferência e o que isso realmente nos diz sobre a inteligência analítica e a estrutura emocional. Convido você a observar seus próprios hábitos ao longo desse vídeo, pois talvez você descubra algo sobre a sua forma de pensar que nunca esteve claro antes. Se este tema ressoa com a sua forma de ver o mundo, aproveite para se inscrever no canal, onde exploramos semanalmente os padrões ocultos que guiam nossas atitudes mais íntimas. Muitas vezes, a nossa cultura nos empurra a acreditar que estar cercado de pessoas é o estado ideal de felicidade, enquanto o isolamento é visto como um sinal de tristeza ou fracasso social. No entanto, para uma parcela significativa da população, essa premissa simplesmente não faz sentido. Imagine a seguinte cena. Você está em um evento social, rodeado de conversas, risadas e estímulos constantes, mas em vez de se sentir integrado, você se sente exausto. Você começa a ansiar pelo momento em que poderá abrir a porta da sua casa, silenciar o celular e finalmente ouvir o som dos seus próprios pensamentos. Para você, essa necessidade de recuo não é uma punição, mas uma forma de recarregar as baterias. Você prefere interações mais profundas a trocas superficiais, e o silêncio não soa como vazio, mas como um espaço de clareza. Se essa descrição parece um espelho da sua rotina, entenda que você não está isolado emocionalmente. Você está apenas operando sob uma configuração psicológica que prioriza a profundidade em vez da quantidade de estímulos externos. A ciência comportamental sugere que esse padrão não é uma falha, mas sim uma característica do perfil introspectivo e altamente sensível. Muitas pessoas que buscam o isolamento possuem o que chamamos de mente processadora de alta densidade. Isso significa que, enquanto a média das pessoas filtra uma quantidade moderada de informação do ambiente, o cérebro de alguém mais analítico frequentemente tenta processar camadas muito mais profundas de significado em cada interação. É como se a mente dessas pessoas estivesse sempre em modo de análise, captando nuances, subtextos e emoções que escapam à percepção comum. Essa hiperatividade mental exige que a pessoa se retire do ambiente social, periodicamente, para organizar o caos interno. Não se trata de uma incapacidade de socializar, mas de uma necessidade biológica de processar o excesso de dados acumulados antes de se reconectar com o coletivo. Vamos agora mergulhar nos sinais específicos que compõem esse perfil, para que você possa identificar se a sua mente funciona exatamente desta maneira. O primeiro sinal inegável é a presença de uma mente constantemente ativa. Para quem prefere o isolamento, o silêncio nunca é realmente silencioso. Por dentro, há um diálogo incessante, um fluxo criativo de ideias, a revisão de erros do passado e o planejamento de cenários futuros. Esse indivíduo nunca está entediado quando sozinho, porque ele é a sua própria fonte inesgotável de entretenimento e reflexão. Enquanto outros sentem a necessidade de ligar a televisão ou buscar redes sociais para preencher o vazio, essa pessoa encontra uma satisfação quase intelectual ao conectar pontos entre experiências vividas e novas teorias sobre a vida.
Eles são os arquitetos do próprio pensamento, construindo mundos internos complexos que precisam de manutenção constante. Esse é um sinal claro de que a sua preferência pelo isolamento é alimentada por uma curiosidade intelectual que o mundo externo muitas vezes não consegue suprir. Isso nos leva diretamente ao segundo ponto: a sensibilidade exacerbada para perceber detalhes. Pessoas que preferem a própria companhia costumam ser observadoras natas. Elas notam uma mudança sutil no tom de voz de um amigo, a tensão no ambiente de trabalho ou a contradição entre o que alguém diz e o que a linguagem corporal revela. Essa capacidade de observar detalhes faz com que o ambiente externo seja, muitas vezes, excessivamente barulhento. Quando você percebe o mundo em alta definição, cada interação social consome muito mais energia. Por isso, a busca pela solidão é, na verdade, uma forma de proteção contra o esgotamento sensorial. Ao se distanciarem dos outros, essas pessoas estão simplesmente reduzindo o brilho intenso da realidade para que possam descansar suas faculdades de observação. Você já se sentiu fisicamente cansado após um dia inteiro de interações sociais, mesmo que não tenha feito nada pesado? Isso é um reflexo direto dessa alta sensibilidade que, se não for bem administrada no isolamento, pode levar à sobrecarga cognitiva. O terceiro sinal é a necessidade crítica de tempo para processar pensamentos. Pessoas analíticas não conseguem tomar decisões ou formar opiniões de forma rápida e impulsiva. Elas precisam de um período de incubação. Se algo aconteceu, elas precisam digerir, olhar por vários ângulos, verificar as implicações éticas e só então chegar a uma conclusão. O ambiente social cobra respostas imediatas, o que gera desconforto e ansiedade nessas mentes reflexivas. É na solidão que elas encontram o ambiente controlado necessário para processar as informações. Sem esse tempo sozinho, elas se sentem perdidas ou incapazes de expressar o que realmente pensam. Perceber que você funciona melhor quando tem tempo para pensar sozinho não é um defeito. É um processo de estruturação mental interna que garante que suas decisões sejam mais assertivas e coerentes com seus valores pessoais. O que revelaremos a seguir vai ajudar a entender por que essa busca pela solidão acontece de forma tão instintiva. O quarto sinal é uma busca incessante por significado. Pessoas que passam muito tempo sozinhas tendem a ser filósofas do cotidiano. Elas não se contentam com o superficial. Elas questionam o porquê de cada atitude humana, o propósito das relações, a natureza das suas próprias emoções e o impacto que deixam no mundo. Esse questionamento constante sobre o sentido da vida é o que as impulsiona para dentro. Elas não buscam a solidão para fugir da vida, mas para compreendê-la melhor. Enquanto outros estão ocupados vivendo o movimento da rotina, elas estão ocupadas decifrando a engrenagem que faz a rotina girar. É uma forma de buscar uma verdade mais profunda, algo que só pode ser alcançado quando se remove o ruído das expectativas sociais e das pressões alheias. Por fim, o quinto sinal é o conforto genuíno na própria companhia. Isso é o estágio final da maturidade emocional para quem possui esse perfil. A pessoa deixa de ver a solidão como uma ausência e passa a vê-la como a presença de si mesmo. Ela aprende a se tornar o seu melhor interlocutor, a sua melhor companhia e a sua maior fonte de suporte emocional. Existe uma autonomia psicológica muito forte aqui. A pessoa não depende da validação alheia para se sentir bem ou para ocupar o seu tempo. Ela se conhece, sabe dos seus limites, aprecia suas próprias qualidades e entende que a sua essência não depende de quem está ao seu redor. Este conforto é o sinal definitivo de uma mente que encontrou a paz entre o desejo de estar no mundo e a necessidade de se retirar para o seu santuário interno.
Ao olharmos para todos esses pontos, percebemos que o isolamento, quando escolhido, é uma ferramenta de altíssimo valor. O que muitos chamam de solidão, essas pessoas chamam de estratégia de sobrevivência e crescimento. Não se trata de uma aversão às pessoas, mas de um apreço pela qualidade das experiências. Quando você compreende que o seu hábito de se retirar não é algo negativo, mas o funcionamento natural da sua arquitetura mental, a culpa que muitas vezes acompanha esse comportamento desaparece. Você para de se comparar a quem precisa de socialização constante para se sentir vivo. Você passa a valorizar os seus momentos de introspecção como os períodos mais produtivos e enriquecedores do seu dia. A psicologia nos ensina que a mente humana é vasta e diversa. Existem aqueles que se expandem através da interação com o outro, e existem aqueles que se expandem através da contemplação do próprio interior. Não existe uma forma superior de ser. Existem apenas formas diferentes de processar a vida. A sua mente, com sua necessidade de silêncio, sua capacidade de observar detalhes e sua busca profunda por significado, é uma parte essencial do espectro humano. Perceber esses padrões é o primeiro passo para o autoconhecimento real. Quando você para de lutar contra a sua própria natureza, você começa a usá-la a seu favor. Você pode, por exemplo, criar rotinas que honrem esse seu traço, permitindo-se períodos de isolamento restaurador, para que, quando você decidir interagir, possa estar verdadeiramente presente, sem a exaustão que antes o impedia de se conectar. Pense agora na sua própria rotina. Quantas vezes você se forçou a estar em lugares que não queria apenas para parecer normal? Quantas vezes você sentiu que havia algo de errado com você por preferir a sua própria companhia? Ao entender que esses sinais de mente ativa, sensibilidade, necessidade de processamento, busca por significado e conforto na solidão, são traços comuns a mentes analíticas e reflexivas. Espero que você se sinta mais confortável com quem você é. A solidão é um dos maiores espaços de criatividade e inteligência que possuímos, desde que saibamos como navegar por ela. Ela é o seu laboratório privado, onde você testa as suas ideias e organiza os sentimentos. A pergunta que deixo para que você reflita após este vídeo é: qual desses 5 sinais você percebe como o mais forte na sua própria vida? E como você pode usar esse entendimento para melhorar a sua relação com o mundo ao seu redor? A psicologia não está aqui apenas para nos rotular, mas para nos dar as ferramentas necessárias para vivermos com mais autenticidade e menos pressão de corresponder a padrões que não nos pertencem. O autoconhecimento é uma jornada solitária, mas é a única que nos leva aos lugares mais profundos de nós mesmos. Se você se identificou com este perfil de pessoa observadora e analítica, saiba que essa é uma característica valiosa, capaz de gerar percepções que a maioria das pessoas nunca terá a chance de experimentar. Gostaria de saber a sua opinião. Você se considera alguém que prefere ficar sozinho para pensar e recarregar as energias? Ou talvez você tenha reconhecido alguém próximo com essas características? Deixe aqui nos comentários a sua experiência. Sua vivência pode ser o ponto de partida para o insight de outra pessoa que está assistindo a este vídeo e que talvez precise entender que não está sozinha nessa forma de sentir o mundo. Se o conteúdo de hoje trouxe clareza para a sua mente, compartilhe com alguém que também valoriza momentos de reflexão e autoconhecimento. Nosso objetivo com este canal é iluminar esses padrões invisíveis que, uma vez compreendidos, transformam completamente a maneira como enxergamos a nossa própria existência. Continue explorando os mistérios da mente aqui conosco, pois cada vídeo é um passo a mais na descoberta de quem realmente somos. Se você gostou desta análise profunda, não esqueça de deixar seu like, pois isso nos ajuda a levar essas reflexões para muito mais pessoas que buscam entender os padrões da mente humana. Até a próxima
E lembre-se, a sua mente é o seu maior patrimônio. Cuide bem dela com o tempo e a atenção que ela merece.